Insultos, perseguições e injustiças. É possível a gente ser feliz diante de tudo isso? A gente vive num mundo em que essas atitudes acontecem o tempo todo entre as pessoas e às vezes até mesmo contra nós. Sermos insultados, sermos tratados de forma injusta, sermos perseguidos por alguma coisa. A perseguição sempre existiu no meio da humanidade, a injustiça também. E muitas vezes levando-nos à revolta pelo fato de vermos que coisas que deveriam ser tratadas de uma maneira são tratadas de outra totalmente injusta, e a justiça não é aplicada e pessoas são perseguidas, e a sensação de que não há quem nos socorra, quem venha por nós, quem cuide de nós e a quem nós podemos recorrer. E Jesus ele disse que no mundo seria assim mesmo. Esse mundo debaixo de pecado seria um mundo onde nós poderíamos esperar apenas esta atitude da parte dos homens. E ele disse que inclusive os discípulos dele sofreriam essas injustiças e essas perseguições tão comuns na humanidade. Lá no seu Sermão do Monte, na parte final das bem-aventuranças, ele disse o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mais uma vez, o texto nos mostra a bem-aventurança, essa alegria celestial que existiria no coração de pessoas que seriam perseguidas por causa de Jesus. A gente vê isso logo no comecinho da história da igreja, quando o Espírito Santo já havia sido derramado sobre o povo de Deus e Pedro, junto de algumas pessoas, é preso. E quando na sua soltura, né, ele é espancado, ele é humilhado e depois é solto com a ordem de nunca mais pregar a respeito daquele nome, o texto bíblico diz que Pedro saiu pulando de alegria pelo fato dele ser considerado digno de ser surrado em nome de Jesus. Ele sofreu, ele apanhou e ele falou: graças a Deus isso aconteceu. Isso aconteceu para se cumprir o que Jesus disse que aconteceria. Se nós realmente fôssemos dele, nós seríamos perseguidos, insultados, humilhados e mentindo, diriam toda sorte de malignidade contra nós. Enfim, isso continuou a acontecer e de fato Pedro acabou morrendo numa perseguição assim. Ele foi crucificado e numa cruz, pendurado de ponta cabeça, foi onde Pedro deu seu último suspiro, falecendo nesse mundo. Paulo foi decapitado, André foi crucificado numa cruz em forma de X. E assim todos os discípulos, com exceção de João, foram de uma maneira terrível mortos. E essa perseguição não seria somente contra eles, mas contra todos os seus discípulos. Obviamente em níveis de perseguição diferentes, mas todos seriam perseguidos. Todos de alguma maneira sofreriam dessas batalhas espirituais e que muitas vezes chegaria às vias de fato, muitas vezes traria consequências não somente espirituais e emocionais para aqueles que por ela passassem, mas traria também sofrimentos físicos, dores e até a morte. Jesus ele vai dizer que nós deveríamos nos considerar felizes pelo fato de sermos considerados dignos de sermos perseguidos por causa da justiça, ou seja, da justificação, por causa da consequência do evangelho na nossa vida, que é sermos considerados absolvidos aos olhos de Deus, perdoados, justificados. E o texto aqui diz que a gente tem que se considerar bem-aventurado porque nosso é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são perseguidos por causa da justificação, do perdão, do evangelho, deles é o reino dos céus. E ele vai dizer aqui, olha, quando perseguirem vocês e disserem todo mal contra vocês, por minha causa, Jesus está dizendo, por minha causa, e vão insultar vocês, vão perseguir vocês, vão mentir contra vocês, vão falar todo tipo de mal contra vocês,
por minha causa. Entenda que a bem-aventurança que aqui está não é que você sofreria e seria feliz porque você sofreu por causa de alguma injustiça no trabalho, por causa de alguma injustiça no trânsito, por causa de alguma injustiça política, não. É quando nós fôssemos injustiçados, quando nós fôssemos insultados, perseguidos e caluniados por causa do Evangelho, porque queremos seguir a Cristo, fazer o que é certo, e as pessoas nos tratariam mal. Isso obviamente traria tristeza no nosso coração, mas Jesus está dizendo aqui, se a gente permanece firme, a gente vai ver uma alegria brotar no nosso coração que nos dará a convicção: fizemos o que era certo. E a alegria que a gente sente agora é muito maior do que a alegria de permanecer naquele emprego, permanecer naquela condição, permanecer com aquela amizade. E por fim, Jesus nos exorta a que nós nos alegremos, porque é grande a recompensa que nos aguarda no reino dos céus. E ele conclui dizendo: da mesma maneira como perseguiram e perseguirão vocês, perseguiram também os profetas que viveram antes de vocês, e hoje eles estão desfrutando de enorme alegria no reino dos céus. Então, se alegrem vocês também, porque além do céu pertencer aos grandes profetas do Antigo Testamento, o céu está aguardando por vocês também, que por minha causa têm sofrido toda sorte de insulto, perseguição, mentira, perdas nesse mundo. Essa é uma promessa que Jesus disse que aconteceria. Uma promessa não tão feliz para nós, né? A certeza de que nós sofreríamos algum tipo de batalha, fosse espiritual, algum tipo de perseguição, fosse demoníaca, fosse humana. Mas se nós permanecêssemos firmes, honrando o nome do nosso Senhor e Salvador até o fim, não somente desfrutaríamos dessa felicidade celestial aqui, mas também teríamos para nós guardados no céu recompensas especiais para o dia em que lá chegarmos. Tanto que nós guardemos o nosso coração a fim de não sucumbirmos quando as perseguições chegarem e agirmos conforme a nossa carne quer agir. Que a gente se lembre dessas palavras de Jesus e que a gente possa honrá-lo até o fim.